Fala pessoal, Golzaço na área, chegando para trazer para vocês mais uma edição do nosso quadro Campeões na História. Dessa vez, pedido especial, hein? Vamos trazer o Campeonato Brasileiro de Seleções, competição que reunia as principais seleções estaduais do Brasil e que ocorreu até o final da década de 80. Você vai saber as edições, os campeões e muito mais. Fica até o final para não perder nada, hein? Se não for inscrito ainda, aproveita, já se inscreve no canal, ativa também o sininho e não esquece o like. O YouTube quer o like para levar esse vídeo para mais pessoas e nós contamos com vocês. E bora lá falar do Campeonato Brasileiro de Seleções. O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais foi uma competição disputada entre os melhores jogadores dos estados brasileiros entre 1922 e 1987. O Golzaço vai trazer agora ano a ano. 1922, a primeira edição, tivemos um quadrangular para definir o campeão e São Paulo foi campeão, com a Bahia ficando na segunda colocação. 1923, novamente São Paulo batendo a equipe do Distrito Federal, que era o estado do Rio de Janeiro. 1924 e 1925, tivemos o Rio de Janeiro, o Distrito Federal na época, batendo São Paulo na final e conquistando o título. 1926, São Paulo passando pelo Rio de Janeiro, Distrito Federal na final. 1927 e 1928, tivemos o Rio sendo campeão por 2 anos consecutivos. 1929, novamente São Paulo em cima do Distrito Federal, Rio de Janeiro na final. 1931, a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, foi campeão novamente, batendo São Paulo. 1933, tivemos São Paulo superando o Rio de Janeiro, o Distrito Federal. 1934, tivemos a primeira seleção aí intrusa conquistando o Brasileiro de Seleções, foi a seleção da Bahia, passando por São Paulo na final. 34, tivemos uma outra edição e o São Paulo bateu o Rio de Janeiro, o Distrito Federal. 1935, tivemos 2 competições, ambas vencidas pelo Rio de Janeiro em cima de São Paulo. 1936, tivemos São Paulo superando o Rio Grande do Sul. 1938, 1939 e 1940, tivemos o Distrito Federal do Rio de Janeiro vencendo São Paulo nas 3 finais e ficando com 3 títulos consecutivos. 41 e 42, tivemos São Paulo superando o Distrito Federal do Rio de Janeiro por 2 anos consecutivos. 43, 44 e 46, tivemos o Rio de Janeiro, o Distrito Federal do Brasil, batendo São Paulo. Lembrando que não tivemos a edição de 1945. Depois voltamos a ter 1950 e deu novamente o Distrito Federal do Rio de Janeiro, batendo São Paulo na final. 52, 54 e 56, tivemos São Paulo sendo tricampeão, batendo o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, nessas 3 edições, nas grandes decisões. A competição voltaria em 1959 e o título novamente iria para o estado de São Paulo, um quadrangular para definir o campeonato e Pernambuco ficou na segunda colocação. A competição voltaria em 1962 e tivemos Minas Gerais conquistando seu primeiro título, batendo na final o estado da Guanabara, que também era o Rio de Janeiro. A competição teve um hiato e houve uma tentativa de retomada em 1987. A competição não teve tanta abrangência, mas o Rio de Janeiro, dessa vez, como o Rio de Janeiro mesmo, foi campeão batendo São Paulo na final por 1-0, sendo essa a última edição do Brasileiro de Seleções. No ranking dos campeões, tivemos o Rio de Janeiro na primeira colocação com 15 Rio de Janeiro, que foi Distrito Federal e também foi Guanabara. Na segunda colocação, aparece o estado de São Paulo com 13 títulos, Minas Gerais e Bahia, cada um conquistou um título do Brasileirão de Seleções. Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco, cada um desses estados chegou a uma final, foi vice-campeão em uma edição. Já Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás e Ceará, cada um desses estados chegaram, pelo menos em uma edição, às semifinais do torneio. Esse foi mais um vídeo aqui do Golzaço. Se você gostou, não esquece o like. Vem com o Golzaço, vem com o melhor. Segue a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no TikTok. Um abraço e até a próxima.